Olá, meus lindos! Bem-vindos a mais uma aula de biologia, nossa última aulinha da série Zoologia. Gente, a gente finaliza com eles, os mamíferos, esses animais super fofos que eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer sobre eles. E seguindo o exemplo da camiseta, gente, o Patolino foi tão legal no último vídeo que eu resolvi trazer um mamífero também no dia de hoje, o Mickey. Ai, tinha que ser o Mickey. Eu amo a Disney e amo esse ratinho muito fofo. Então vamos saber um pouquinho mais sobre os mamíferos. Gente, ó, na aula de aves eu já passei a bola para vocês, que essas aulas são muito focadas, muito objetivas para as características principais. Então, quais são as características principais dos mamíferos? Ó, a gente chama mamíferos, por quê? Vem de glândulas mamárias. É a principal característica. Os mamíferos, eles vão produzir leite. Eu posso ser um ornitorrinco que bota ovo, mas ele mesmo assim vai produzir leite e vai conseguir alimentar os filhotes com esse leite. Além das glândulas mamárias, os mamíferos também possuem pelos. Todos eles. Possuem um grupo específico, por exemplo, as baleias e os golfinhos, eles vão ter uma pequeníssima quantidade. Algumas espécies chegam até nem a apresentar, mas mesmo assim a gente considera que todos os mamíferos apresentam pelos. Então, pelos e glândulas mamárias são as principais características para vocês anotarem. Mas ainda a gente vai ter algumas peculiaridades. Por exemplo, glândulas. Os mamíferos, eles vão ter glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, com exceção dos porcos. Porco não sua, tá bom? Os porquinhos, eles não têm glândulas sudoríparas. Uma outra característica de todos os mamíferos é o diafragma. Então, é um músculo respiratório que vai separar o nosso tórax do nosso abdômen e todos os mamíferos vão apresentar. Outra característica importante dos mamíferos são os alvéolos pulmonares, que são pequenas bolinhas, pequenas membranazinhas nos nossos pulmões que vão facilitar e vão melhorar a eficácia de trocas gasosas nesses órgãos respiratórios. Bom, falar das características gerais dos mamíferos, agora a gente vai para as características específicas. E mamíferos não tem jeito, a gente vai ter que falar um pouquinho de cada ordem, tá? Então, um pouquinho de cada grupo. Lembra quando a gente falou, por exemplo, do grupo dos anfíbios, que tinham 3, do grupo dos répteis, que tinham 3? Do grupo dos mamíferos, nós vamos ter 13. Então, segura aí, papel e caneta na mão e vamos que vamos. Ó, o nosso primeiro grupo, a gente vai começar com os mais primitivos, que são os monotrematas. Os monotrematas são os mamíferos que botam ovos. São os ornitorrincos e as éctinas. Eles são muito primitivos porque eles não possuem uma placenta verdadeira. Então, eles vão botar os ovinhos amnióticos, assim como as aves. O nosso segundo grupo são os marsupiais. Eles vão ter uma semiplacenta. Também não é uma placenta verdadeira. Os marsupiais, eles vão desenvolver o seu filhote, o seu embrião numa bolsa, um marsúpio. E nós vamos ter como representantes os cangurus, os coalas e os gambás. Aí a gente vai começar com o grupo dos placentários, que possuem uma placenta verdadeira. E aí a gente vai ter mais grupinhos inseridos nessa grande categoria placentários. Nós vamos ter os sirênios, que são os mamíferos aquáticos herbívoros, eles se alimentam de algas e pequenos plânctons, que são os peixes-bois. Nós vamos ter os cetáceos, os mamíferos aquáticos carnívoros, golfinhos, botos e baleias. Nós vamos ter os roedores, rato, esquilo, chinchila. Eles vão ter os dentes incisivos, que são os dois maiores dentes, ó. Esses dois da frente. Eles vão ter os incisivos desenvolvidos e eles vão ter essa característica de roer. Bem parecido com os roedores são os lagomorfos. Os lagomorfos, eles vão ter 4 incisivos, são 2 parezinhos de incisivos. Uma característica morfológica diferente, uma categoria também diferente. São os coelhos e as lebres. Gente, a característica dos dentes é a principal. Se você olhar
os coelhos e as lebres, eles vão ter outras características que diferem dos roedores, tá bom? Por exemplo, a orelha compridona, tá? Uma outra característica de mamíferos, um outro grupo de mamíferos são os quirópteros, os mamíferos voadores, morcegos. A gente vai ter morcego hematóforo, que se alimenta de sangue. Nós vamos ter os morcegos frutíferos, ok? Aí vai ter várias espécies de morcegos. Nós vamos ter os proboscídeos. Probóscides quer dizer tromba. Nessa categoria entram os elefantes. Nós vamos ter os ungulados, que são os mamíferos que têm casco. Nessa categoria entra cavalo, zebra, girafa, vaca, boi, lhama e aí uma série de diversidades também, todos que têm casco. Nós vamos ter os mamíferos desdendatos, que são aqueles que não têm a sua completa dentição formada, tatu e bicho preguiça. Nós vamos ter os mamíferos insetívoros, que são aqueles que escavam, que sempre vão estar ali dentro da terra ou escavando alguma terra, por exemplo, as topeiras e os mussaranhos. Nós vamos ter os mamíferos carnívoros, que vão ter os caninos desenvolvidos. Os caninos são os dentes das presas, aquele dente do vampirinho, sabe? Esses mais na lateralzinha aqui. Por exemplo, a gente tem os representantes, né, clássicos, leão, tigre, lobo, cachorro também faz parte dessa característica, desse grupo, ursos, mas nós também vamos ter aqueles que a pessoa sempre fica na dúvida, né? Por exemplo, foca. Nossa, foca não é um mamífero aquático? Não. Ele vai ter uma característica mais predominante, que é o canino desenvolvido. Então, a gente classifica como carnívoro também. Leão marinho, tá? Então, todos que têm essa presa desenvolvida, esse canino desenvolvido, a gente classifica nos carnívoros. E para terminar os mamíferos, nós, seres humanos, os nossos priminhos macacos e lêmures. Seres humanos, macacos e lêmures fazem parte da ordem primata, que são os mamíferos com polegar opositor. A gente consegue agarrar coisas, pegar coisas. Um macaco e um lêmure, por exemplo, conseguem agarrar galhos, pular de um galho para outro. Então, esse polegar opositor facilitou o manuseio de ferramentas. E aí, quando a gente pensa na parte de antropologia, né, o desenvolvimento do ser humano, dos hominídeos, que é uma característica que a gente não só estuda na biologia, mas também a gente estuda nas aulinhas de história, vocês vão passar por todas aquelas etapas. Então, quando o homem começa a dominar as ferramentas, começa a dominar a caça, a descoberta do fogo, então todas aquelas etapas foram graças ao manuseio desse polegar opositor aos outros dedos. Bom, lindos, esse é o grupo dos mamíferos, então apesar dessas características bem específicas, é importante vocês saberem que todos esses grupos têm cuidado parental, então eles amamentam o filho assim que nascem, até o filho atingir a idade adulta, tem fecundação interna e muitos desses representantes vão ter a placenta, que é um importante órgão dentro do útero das fêmeas para desenvolver esse filhote. Não são todas as espécies, né? A gente tem exceção aí dos marsupiais e dos monotrematas, mas a maioria das espécies tem, ok? Lindos! Bons estudos para vocês, não esquecem de rever todos os videozinhos. Minha dica é que você construa uma linha evolutiva no caderno de vocês com as principais características, bem colorida, bem chamativa, e quanto mais vocês treinarem exercícios sobre esses conteúdos ou treinarem informações, já assistiu essa aulinha? Tenta contar o que vocês lembram dessa aulinha para uma mãe, para um pai, para uma avó, para um avô. Então, tenta filtrar o que vocês gostaram, o que vocês lembram. Também é um importante exercício de memorização. Lembrando que o objetivo não é memorizar pro nada. Ai, meu Deus, vou sair decorando a biologia. Não, o objetivo da memorização é o aprender
coisas corriqueiras, coisas do dia a dia, coisas que se um dia você viajar, você vê um ornitorrinco, por exemplo, lá na Austrália, você vai lembrar da biologia e vai falar, nossa, que legal, esse ornitorrinco é o único mamífero que bota ovo. Ou se vocês assistirem um documentário, vocês também conseguem relacionar, tá bom? Ou muitos desenhos, eu sei que tem muitos desenhos legais que sempre brotam alguns personagens que a gente só vê nas aulas de biologia, tá bom? Lindos, um beijo pra vocês e até a nossa próxima aula e nossa próxima playlist de aulas, né? Até!